Se você quer entender como ideias podem transformar uma sociedade sem que quase ninguém perceba, então este é o momento de prestar atenção. Tudo começa de forma silenciosa, quase imperceptível. No Brasil do início dos anos 2000, depois de anos marcados por instabilidade econômica e promessas não cumpridas, uma nova força política começa a ganhar espaço. Ela surge com um discurso de reconstrução, de justiça social, de inclusão. Para milhões de pessoas, aquilo representava a esperança, uma chance real de mudança. E, por um tempo, parecia funcionar. Programas sociais se expandem, o consumo cresce, o país ganha visibilidade internacional. Nas ruas, no cotidiano, existia um sentimento coletivo de avanço, como se o futuro finalmente estivesse começando. Mas, ao mesmo tempo, algo mais sutil começava a se formar nos bastidores. A linguagem muda, devagar. Expressões como "nós contra eles" passam a surgir com mais frequência. Não de forma agressiva, não como ataque direto, mas como uma construção estratégica. Aos poucos, a sociedade começa a ser dividida em lados bem definidos. De um lado, os que estariam alinhados ao progresso. Do outro, aqueles associados ao atraso, ao risco, à oposição. No início, parecia apenas política. Mas, com o passar dos anos, essa divisão se aprofunda. Entre 2010 e 2014, o ambiente se torna mais tenso. Discordar deixa de ser apenas discordar. Questionar certas decisões começa a gerar reações mais duras, não oficiais, não declaradas, mas claramente perceptíveis. Em diferentes espaços, universidades, setores da mídia, movimentos organizados, surge uma pressão silenciosa por alinhamento. Não existem leis impondo isso, não há censura explícita, mas existe um custo invisível, porém real. Ele aparece no isolamento, na exclusão, na perda de espaço. E então, em 2013, algo quebra esse fluxo. Milhões de pessoas ocupam as ruas em todo o país. O que começou como um protesto pontual, rapidamente se transforma em algo maior, difuso, impossível de controlar. Pela primeira vez, a narrativa dominante começa a ser questionada em larga escala. E é nesse ponto que tudo muda. Porque, ao invés de recuar, alguns grupos avançam. A ideia de controle não surge como imposição. Ela aparece como necessidade. Regular discursos passa a ser visto como proteção. Limitar vozes contrárias começa a ser interpretado como uma forma de preservar conquistas. A justificativa, sempre a mesma: evitar retrocessos. E é aqui que a linha se torna quase invisível. Porque, ao longo da história, sistemas autoritários raramente se apresentam como autoritários. Eles surgem como solução, como defesa, como resposta a um suposto perigo maior. No Brasil, não há ruptura clara. Não há um momento único que marque essa transformação. O que existe é algo mais difícil de perceber. Uma mudança gradual, sutil, construída em pequenas decisões, justificadas, muitas vezes bem intencionadas. E quando alguém tenta apontar esse processo, a resposta quase sempre vem rápida. Exagero, paranoia, distorção. Mas, e se não for? Hoje, anos depois, o país continua dividido. Não apenas politicamente, mas na forma como enxerga a própria realidade. Para alguns, houve avanços que precisavam ser protegidos a qualquer custo. Para outros, esse mesmo caminho abriu espaço para um modelo de controle mais silencioso, mais difícil de identificar e, talvez, por isso, mais perigoso. A verdade não pode estar em um único lado. Talvez ela exista justamente nessa zona cinza, onde intenções, poder e narrativa se misturam. E enquanto essa dúvida permanece, uma pergunta continua ecoando, baixa, quase incômoda. Em que momento uma ideia que promete liberdade começa, sem perceber, a limitar exatamente aquilo que dizia defender? Se essa história fez você pensar por mais tempo do que o esperado, talvez seja um bom motivo para continuar observando. Porque algumas transformações não anunciam a própria chegada. Elas apenas acontecem, em silêncio.